Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus se faça presente entre nós na noite de hoje. Um dia bonito, né? Uma noite bonita, cheia de estrelas. Nós que vivemos numa cidade e muitas das vezes nós não olhamos para o céu. Passamos o dia olhando para as paredes. E aqui nessa casa nós temos a oportunidade de sentir a natureza, de sentir a paz e contemplar as estrelas. Hoje, meus irmãos, fui convidado para falar para vocês a respeito de um tema que eu considero muito interessante e que eu tenho, de certa forma, uma grande afinidade por ter nascido dentro de uma família extremamente diversificada religiosamente e espiritualmente. Meus avós paternos eram espíritas. Meus avós maternos, a minha avó era católica e meu avô umbandista. Tenho tios ligados à Igreja Católica, primos ligados ao protestantismo, tenho tios ligados à tradição budista, tenho tias ligadas à tradição hinduísta, tenho parentes ligados a diversos movimentos esotéricos, entre eles a Sociedade Teosófica, no qual eu estou hoje como coordenador, conselheiro regional na região nordeste da Sociedade Teosófica, uma instituição que congrega pessoas das mais variadas crenças, budistas, hinduístas, espíritas, rosacruzes, maçons. Há 31 anos eu milito, né, no movimento espírita do estado do Ceará, né? Estou há 31 anos, estou com 43, mas há 31 anos eu estou dentro das casas espíritas, em especial o Grupo Espírita Paulo Estevam, que é a casa que me acolheu há 31 anos atrás, estudando, aprendendo, levando as quedas, se levantando, né? Entrando nas minhas crises existenciais, sendo acolhido pelos espíritos. Então esse tema, o espiritismo e as doutrinas espiritualistas, para mim é um tema muito agradável, por ter tido nessa encarnação, sem falar das outras encarnações, a oportunidade maravilhosa de aprender com todos os meus irmãos das mais variadas crenças. Eu sou uma pessoa que tive a sorte de cruzar com pessoas que seguem os mais variados caminhos espirituais, e com todas elas eu aprendo. Me lembro que a minha iniciação na mediunidade não foi na casa espírita, mas foi em um templo de Umbanda esotérica, onde eu tive a oportunidade de estudar Umbanda, né, dentro de um modelo muito específico, né, que une o conhecimento da tradição afro, que une o conhecimento da tradição indígena, que une o conhecimento das tradições esotéricas, que une o conhecimento do espiritismo, ou seja, que une muita coisa. Mas na doutrina espírita eu realmente me encontrei muito, porque eu encontrei ao mesmo tempo a simplicidade, o acolhimento, a fraternidade, mas também conheci uma ciência muito bem organizada, muito bem estruturada, uma ciência do espírito que foi organizada por Allan Kardec. Mas hoje aqui nós vamos fazer uma pequena viagem, porque quando nós falamos de doutrinas espiritualistas, quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando de um conhecimento divino, um conhecimento que vem de Deus, um conhecimento imemorável, atemporal, que de certa forma esse lado espiritual, essa espiritualidade sempre existiu, não só na Terra, mas em todo o universo. Na verdade, a Terra é um pequeno grão de areia comparado ao que existe no universo. Nós fazemos parte, a Terra faz parte de um sistema solar onde tem uma estrela de quinta grandeza, rodeada por planetas rochosos, planetas telúricos, ou seja, planetas telúricos, rochosos, planetas gasosos, que tem uma região interna, mas também tem uma região externa repleta de fragmentos de asteroides, chamado nuvem de cinturão de Kuiper, e uma região mais externa chamada nuvem de Oort,
Mas esse sistema solar, na verdade, é um grão que faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, que possui bilhões de estrelas muito maiores que o nosso Sol, cerca de 400 a 500 bilhões de estrelas. Por sua vez, essa galáxia faz parte de um conjunto de 80 a 100 galáxias, no qual nós chamamos grupo local de Virgem. Isso na astronomia, na física, né, que eu sou físico. Na verdade, esse grupo local de Virgem, que é um conjunto de 80 galáxias, onde a Terra, na verdade, desaparece. A Terra passa a ser uma espécie de átomo dentro dessa galáxia. Na verdade, esse grupo local faz parte dessa, a Via Láctea faz parte dessa galáxia, na verdade é um grão de areia dentro de algo maior, que contém bilhões de galáxias medidas, chamadas superaglomerado de galáxias. Ou seja, toda essa organização, que é a pequena parte daquilo que a ciência consegue observar, com certeza está permeado pela espiritualidade. Com certeza, Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, está presente lá, através da sua consciência divina, regendo o micro ao macro, auxiliado por aquilo que André Luiz chama os engenheiros siderais, auxiliado por aquilo que as tradições religiosas denominavam pelos grandes anjos, grandes arcanjos, pelos grandes devas da tradição hindu, ou seja, pelos grandes seres de evolução que com amor regem todas essas estruturas. Então, espiritualidade é algo que está muito além da Terra e que rege cada corpo celeste que está no céu. Mas um dia essa espiritualidade aqui à porta. Uma época, na antiguidade, essa espiritualidade se manifesta inicialmente naqueles homens de Neandertal ou naqueles homens de Cro-Magnon que enterravam o seu povo desenhando, jogando uma espécie de tinta sobre esses cadáveres, louvando inclusive uma vida após a morte. Mais adiante, com o passar do tempo, na Idade Antiga, surgem duas raças que, de acordo com o grande historiador francês Edouard Chouret, ele denomina como a raça ariana e a raça semita, onde essas duas raças manifestam na Terra, através da espiritualidade, da experiência espiritual de alguns seres que lá reencarnaram, um conhecimento incomensurável a respeito da vida. Não só a vida física, mas a vida espiritual. A raça ariana fala que o homem consegue chegar a Deus. A raça semita diz que Deus desce aos homens. A raça ariana fala que, ao passo que o homem se autoconhece, ele percebe que Deus não está só externo, mas Deus está dentro de cada um de nós. Ao passo que nós mergulhamos no autoconhecimento, ao passo que nós começamos a nos auto-observarmos e também a observar as nossas relações, porque quando nós nos auto-observamos e observamos as nossas relações, nós conseguimos perceber como nós estamos. Se nós não estamos bem, com certeza, não é só o que acontece dentro de nós que aponta isso. Quando nós não estamos bem, as nossas relações, os nossos ciclos de amizades, as nossas relações familiares não estão sadias. Já a tradição semita fala que Deus, em épocas e épocas, quando o homem declina na moralidade, ele se manifesta na terra através dos seus enviados. Assim foi com Jesus, o nosso mestre, quando a humanidade estava totalmente perdida no politeísmo, né? Ou seja, havia esquecido, ou então havia deturpado a ideia de Deus, do único Deus, aquele Deus pregado pelo judaísmo antigo. Jesus veio à Terra mostrar novamente a boa nova, que 500 a 600 anos antes, Buda, Siddhartha Gautama, que hoje, meus irmãos, representa o dia de Buda para o budismo, hoje é chamado dia de Vesak para o budismo, que é o dia onde Buda nasceu. Quando eu falo Buda, eu estou me referindo aqui a um dos Budas, né, que segundo a tradição budista, porque na tradição budista existe mais de 1000 Budas, mas o Buda talvez mais conhecido, que é Siddhartha Gautama. Então hoje é o dia de Siddhartha Gautama, o dia do nascimento de Siddhartha Gautama, o dia da sua iluminação, o dia da sua morte. A morte que na verdade não é a morte,
mas é a vida, a verdadeira vida, a passagem para a verdadeira vida. Então hoje é um dia muito especial para o budismo, onde milhões de budistas se reúnem em meditação, em contemplação, contemplando o símbolo desse dia, que é a lua cheia, contemplando para homenagear esse grande ser que viveu antes de Jesus e também trouxe a espiritualidade profunda para a Terra, que é aquilo que ele denominou de Dharma, ou seja, a lei da retidão. E Jesus depois, novamente, quando a humanidade se encontrava num grande ciclo de perdição, perdido sobre a sua própria espiritualidade, ele nasce e traz, como Yeshua, né? Yeshua ben Yosef, Yeshua ben Padira, né? Ele traz a boa nova, ou seja, o ensinamento cósmico universal, transmitindo esse ensinamento cósmico universal, essa espiritualidade do universo de uma forma voltada à humanidade, de uma forma simples, através da sua boa nova, através dessa mensagem que realmente consegue tirar a criatura humana do lodo e levar gradativamente a criatura humana à iluminação. Assim como fez Buda, assim como fez Krishna, também antes de Buda, que foi também considerado pela tradição hindu como uma manifestação de Deus na Terra, ou seja, um avatar. O avatar, na verdade, representa uma manifestação de Deus na Terra, ou seja, Deus que está dentro do indivíduo consegue ser ativado, ou seja, o ser consegue se auto-iluminar e consegue realmente estar em uníssono com o Pai, como Jesus dizia. Então, fala-se que no início, essas duas tradições, a tradição ariana e a tradição semita, que deu origem ao judaísmo, a tradição semita que deu origem ao judaísmo, que deu origem ao Islã, esse Islã profundamente deturpado hoje por várias facções, esse Islã que macularam o Alcorão, né, que assim como a tradição cristã nós encontramos deturpações da Bíblia, né, do Antigo e do Novo Testamento, também isso aconteceu com a literatura islâmica, mas o Alcorão é uma obra linda que fala de amor, né? Infelizmente enxertaram lá ensinamentos de morte, né? Ensinamentos de deturpação, mas Moisés, Mohammed, né? O profeta Mohammed, que traz a escritura sagrada do Islã, ele traz um ensinamento também de amor, né? Ele procura unificar tribos bárbaras que se mutilavam, onde existe o canibalismo, e ele traz uma ética espiritual. Inclusive no Alcorão você vai encontrar como um dos grandes profetas, o mestre Jesus, Issa para eles. Issa, Jesus é um grande mestre. Conta-se lá, e lá no Alcorão você vai encontrar a história de Jesus, falando de Maria, falando da vida de Jesus. Então, o Alcorão também surge, né, como uma obra fundamental para a humanidade. Além das obras da tradição hindu, depois as obras, né, que vêm através da tradição judaica e depois através do Evangelho, né, o Evangelho no qual Jesus narrou, que Jesus nunca escreveu o Evangelho. Na verdade, foram seus discípulos, ou discípulos de discípulos, que compilaram tanto o Evangelho de Mateus, de Marcos, ou Lucas, ou João. Né? Então, mas o que eu queria colocar é que essa espiritualidade, ao longo da história, ela se manifestou na antiguidade com a denominação de mistérios. Então, hoje nós dizemos que existem duas grandes correntes de espiritualidade que brotaram na Terra, que é a corrente egípcia e a corrente hindu, ou a corrente que vem do arianismo. A corrente egípcia traz os grandes mistérios menores e os grandes mistérios maiores. Nós vamos perceber na história dos grandes faraós que lá viveram. Os mistérios menores são, na verdade, esses mistérios que hoje no Espiritismo nós estudamos, por incrível que pareça. Isso não significa que os mistérios maiores ou menores é um melhor que o outro. Todos os dois têm uma finalidade, todos os dois têm uma importância. Mas os mistérios menores tratam de tudo aquilo que é relativo, de tudo aquilo que é impermanente. Ou seja, quando nós falamos de reencarnação, né, nós estamos falando de algo que é impermanente, porque uma hora nós encarnamos, e outra hora nós desencarnamos, e de outra hora nós reencarnamos, e outra hora nós desencarnamos, ou seja, é algo impermanente.
ou seja, não é constante, eterno, é uma coisa que se modifica automaticamente. Nós estamos numa vida com o corpo, perdemos o corpo, que é uma roupa, vamos para o mundo espiritual com o perispírito, mas chega um momento que, por uma necessidade da lei de causa e efeito, nós temos que voltar novamente à Terra com outro corpo. Então, mistérios menores são mistérios que falam de coisas que são transitórias, né? Coisas que passam ao longo do tempo. Então são coisas como relacionadas ao nosso corpo físico, relacionadas ao nosso corpo perispiritual, ao nosso corpo mental. Mas os mistérios maiores são aqueles mistérios que falam na nossa real natureza, da nossa essência, que é o espírito. Às vezes, no Egito Antigo, por exemplo, num templo de Luxor, o indivíduo passava décadas em uma única câmara, daquelas várias anticâmaras dentro de um templo, só estudando uma partezinha dos mistérios menores. Me lembro quando eu fui no Egito, em 2010, quando eu fui visitar os templos do Egito, eu tive um déjà vu, né? Uma sensação que parece que eu já tinha vivido dentro de um templo. Provavelmente, quando eu vivi dentro daquele templo, eu não saí uma câmara, né? Talvez eu não tinha condição espiritual para passar por uma outra câmara. Mas com certeza, quando eu olhava naquelas paredes, porque os livros egípcios, na verdade, a biblioteca egípcia está gravado naqueles hieroglifos das paredes. Então o indivíduo passava anos a fio estudando aqueles hieroglifos. Mas não era estudando no sentido apenas intelectual. Eles entendiam que tudo aquilo que estava escrito ali representava a nossa evolução, o nosso processo de evolução. Tudo aquilo que estava escrito ali estava tratando sobre a nossa real natureza, que não é física, que não é astral ou perispiritual, que não é mental. Nossa real natureza é o nosso espírito. Mente, perispírito, corpo são instrumentos para a volta a essa essência. E os mistérios maiores tratam, na verdade, o quê? Desta essência. E para que o indivíduo entrasse tanto dos mistérios menores como dos mistérios maiores, era necessário uma preparação. Não era uma coisa à toa, né? Era algo que requeria realmente um grande compromisso espiritual. E hoje nós vivemos uma fase onde nós não temos muitas vezes a consciência de um compromisso espiritual, de uma dedicação espiritual. Eu até brinco, né? Quando eu olho assim, nós espíritas, talvez a gente não seria nem aceito em uma escola de mistério menor, porque nós não cuidamos do nosso corpo, nós não cuidamos da nossa alimentação, nós não temos o hábito de meditar, nós não temos o hábito de orar, nós não temos o hábito de controlar a língua quando falamos mal de alguém, nós não temos o hábito de controlar os nossos pensamentos, nós não temos ainda equilíbrio emocional. Vimos uma barata saindo gritando, né? Vimos um rato saindo correndo, né? Ou seja, temos uma raiva, agredimos. Então, com certeza, se nós estivéssemos vivendo hoje, há 2.500 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, nós não seríamos aprovados em uma escola de mistérios menores. Um exemplo de uma escola de mistério menor foram os essênios. Vocês já ouviram falar talvez dos essênios, né? Dentro das diversas tradições espiritualistas da Judéia, existia uma tradição monástica, né? Um grupo que vivia de forma monástica, de forma isolada, mas talvez era um dos grupos mais sérios, que eram os essênios. E alguns inclusive supõem que Jesus viveu entre os essênios durante uma época da sua vida. E foi considerado inclusive um dos grandes mestres essênios, né? Um dos grandes hierofantes daquela tradição essênica. Porque Jesus, desde que nasceu, não era qualquer pessoa, não era qualquer criancinha, na verdade, era um ser de grande evolução espiritual, como se coloca lá no Livro dos Espíritos. Jesus, na verdade, é um espírito puro, né? Um espírito, dentro da escala espírita, nós temos lá os espíritos imperfeitos, nós temos os bons espíritos e temos uma única classe, que são os espíritos puros, onde esses espíritos puros não têm mais paixões, não têm mais maledicência, não tem mais apego. Quando nós nos olhamos e vamos ao estudar a escala espírita, é muito fácil nós nos localizarmos. Nós podemos perguntar, quem aqui nunca sentiu raiva? Tem alguém que nunca sentiu raiva aqui? Tem alguém aqui que nunca mentiu? Tem alguém aqui que nunca omitiu? Tem alguém aqui que nunca sentiu inveja? Tem alguém aqui que nunca sentiu raiva? Pronto, se tiver alguém, é espírito puro. Se todo mundo aqui sente uma porra dessa,
é espírito imperfeito, né? Então eu sou espírito imperfeito, estou no meio dos imperfeitos, né? Então é muito simples a gente se localizar na escada espírita, né? Jesus não sentiu raiva, não sentiu orgulho, não tinha orgulho, não tinha. Isso não é o Césio que fala, são os espíritos que se manifestam aí, não só dentro do espiritismo, né? Mas dentro de vários movimentos espiritualistas. Então, meus irmãos, com certeza, hoje nós precisamos ainda, como criaturas humanas, melhorar muito para entrar nesses mistérios menores. E quanto mais entrar nos mistérios maiores, né? Aí que a gente não ia ser aceito ainda. Porque, como fala Lacan, né, que foi um grande psicólogo da linha da psicanálise, Lacan diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: quando o indivíduo ele é inconsciente de si mesmo, inconsciente emocionalmente, inconsciente psicamente ou intelectualmente, inconsciente comportamentalmente, o indivíduo é imaturo emocionalmente. O indivíduo imaturo emocionalmente, ele não consegue ser plenamente feliz. Ele sempre vai sofrer. Então, com certeza, nós ainda, eu pelo menos lá, eu vejo dessa forma, em relação a mim, eu me encontro ainda na fase da imaturidade emocional. E não existe espírito puro ou espírito superior imaturo emocionalmente. Porque o espírito puro ou espírito superior, ele conseguiu mergulhar dentro de si e conseguiu dominar as suas más inclinações. Como está lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec, no capítulo Método, fala dos espíritas cristãos. Os espíritas cristãos são aqueles espíritas que reconhecem as suas más inclinações e buscam diariamente corrigir essas más inclinações, que é o nosso propósito. O nosso propósito como espíritas é, na verdade, buscar gradativamente identificar as nossas falhas morais, as nossas falhas comportamentais, as nossas deficiências emocionais, as nossas deficiências mentais, ou seja, os nossos pensamentos obsessivos, compulsivos, que brotam diariamente na nossa vida e que fazem e nos levam ao sofrimento. Então, nosso objetivo, nosso propósito como espíritos é gradativamente sermos caçador de nós mesmos, né? Sermos conhecedores de nós mesmos, dominar a nós mesmos e não querer, com arrogância, dominar a ninguém. Porque nós não temos condição de dominar ninguém. Nós devemos buscar sim motivar o outro a ser melhor, mas nunca achar que nós temos o poder de adulterar, de convencer o outro aquilo que nós queremos que ele seja. Porque o processo é de transformação interna. Então, as doutrinas espiritualistas, que são muitas, elas geralmente seguem esses dois caminhos, né? Ou então buscam unificar esses dois caminhos. Trabalham os mistérios menores, que são algo relativos, algo que são transitórios, são conhecimentos importantes, sim, porque nós precisamos entender o que é o nosso perispírito, nós precisamos entender, compreender como é que funciona a nossa mente, como é que a nossa mente cria, se manifesta. Muitas vezes, numa reunião mediúnica, não é um espírito que se manifesta. Muitas vezes, numa reunião mediúnica, o que se manifesta é o nosso próprio espírito, não o espírito exterior, mas a nossa própria mente que se manifesta. Um grande espiritualista chamado Alexander Aksakov, ele escreveu um livro chamado Animismo e Espiritismo, onde lá ele fala, aliás, animismo e mediunismo, né? Onde lá ele vai falar que nós somos seres espirituais. Nós temos, quando estamos encarnados, uma alma, né? A alma, na verdade, é o quê? É o espírito na condição de encarnado, de acordo com o vocabulário espírita trazido por Allan Kardec. E muitas vezes, quando nós estamos num trabalho mediúnico, como o nosso espírito ele está vinculado ao corpo, nós acabamos exteriorizando, manifestando as nossas expressões espirituais no próprio corpo, através da fala, através da sensibilidade, e não necessariamente o que está acontecendo ali naquele processo de alterado de consciência, não necessariamente é um espírito que está se comunicando. Então, quando o indivíduo ele começa a mergulhar no autoconhecimento, quando o indivíduo começa a mergulhar no estudo da mediunidade, gradativamente ele vai entender quando uma coisa acontece e quando a outra coisa acontece, né? Então, o animismo não é a mesma coisa, aí eu vou abrir um parênteses, não é a mesma coisa denominada por mistificação, né? O animismo
É uma propriedade inata do nosso espírito quando nós nos encontramos encarnados. Mas quando nós estamos num processo de distúrbio emocional, de distúrbio psíquico, nós podemos manifestar um tipo de animismo chamado mistificação. Então existe muitas vezes médios que mistificam, que não existe nem espírito perto dele, mas eles estão em um tamanho profundo de desequilíbrio emocional que eles acabam manifestando algo que não são os espíritos. Pode ser algo que vem de uma reencarnação passada, a antiga personalidade dele de uma reencarnação passada, pode ser às vezes uma coisa forjada também, né? Mas isso com o tempo é mostrável, né? Principalmente para grupos mediúnicos sérios, porque os espíritos eles sabem muitas vezes quando um médium está assim, está tomando tempo de um trabalho muito sério espiritual. O Alexander Casalcalvo explica isso com muito detalhe, né? O que é animismo, o que é mistificação, o que é mediunismo. Então, voltando, quando nós falamos de doutrinas espiritualistas, nós temos que atentar que as doutrinas espiritualistas, elas têm necessariamente nem sempre a mesma visão sobre a vida do mundo espiritual. Vou falar, por exemplo, sobre aquilo que nós chamamos de escolas ditas esotéricas e escolas ditas exotéricas. Por exemplo, o Espiritismo é uma escola dita exotérica. Não é esotérica, é exotérica. Por quê? Porque o Espiritismo ele é voltado a qualquer pessoa, ele é aberto a qualquer pessoa que chega, né? É um ensinamento espiritual que não necessariamente ficou fechado, não se tornou hermético, né? É uma coisa aberta às pessoas, né? E o Espiritismo, ele não é permeado por mistérios, né? Ou seja, na doutrina espírita você não vai encontrar essa denominação de mistérios menores ou mistérios maiores. Aqui no corpo doutrinário nós vamos encontrar presente mistérios menores e conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nesses próprios mistérios menores nós vamos colher os chamados mistérios maiores. Mas não existe uma divisão. Quando você está dentro de uma escola esotérica, aí sim você vai ter mais acentuadamente essas divisões. Porque nas escolas esotéricas, as grandes escolas esotéricas sérias, o indivíduo, para entrar numa sessão interna, porque lá nas escolas esotéricas existe a sessão externa, que é aberta ao público, por exemplo, uma palestra pública, existe uma sessão externa aberta ao público. Mas existe um núcleo interno, uma sessão interna, que só apenas alguns podem ter acesso. Mas qual o critério para se ter acesso? Primeiro, a questão moral, né? Ou seja, um indivíduo que não é visto, né, dentro de uma conduta ética moral séria, ele não pode entrar na sessão interna. Um outro critério, um indivíduo que come carne vermelha, né? Um indivíduo que come carne vermelha não pode entrar numa sessão interna, como acontecia nas escolas de mistério. Nas escolas de mistérios menores, um indivíduo que comia carne vermelha não entrava dentro de uma escola de mistério menor. Por que isso? Porque em alguns trabalhos espirituais, né, existe a necessidade de uma energia que não esteja impregnada dos eflúvios psíquicos de certos animais que sofreram morte, que foram sacrificados, né? Isso para alguns trabalhos espirituais, para algumas práticas espirituais. Então, nas escolas de mistérios menores e nas escolas de mistérios maiores nem se pensa nisso, né? O indivíduo não podia nem comer carne vermelha, nem era nas menores, mas na maior. Então, existiam critérios muito específicos para você entrar dentro das escolas de mistérios maiores. Então, as escolas esotéricas, existe uma série de critérios, né? Os estudos somos como nós fazemos aqui. No Espiritismo já não existe isso, né? No Espiritismo, os trabalhos mediúnicos não te obrigam a você comer apenas vegetal. Você pode comer carne vermelha sim, não existe esse problema. Entretanto, os indivíduos que são vegetarianos, com certeza, eles vão perceber, digamos, se for medido isso, vocês vão perceber, digamos, uma maior facilidade, né, para interagir com certos espíritos mais evoluídos. Não que um indivíduo que come carne vermelha não interaja com espíritos mais evoluídos, mas existe sim realmente uma maior facilidade, porque realmente não dá para comparar o peso da carne, a densidade energética de uma carne vermelha com o vegetal, né? Até estudando a cadeia alimentar a gente vai perceber isso. Então, existem algumas diferenças, né? Então, as escolas esotéricas, elas sempre existiram também dentro da humanidade.
assim como as escolas esotéricas. A diferença é que essas escolas esotéricas, elas ficaram, digamos assim, muito escondidas por muito tempo, né? Por muito tempo essas escolas ficaram escondidas, né? E hoje elas estão aí abertas, né? Hoje você entra na internet, você tem acesso, inclusive à literatura delas. São os movimentos Rosacruzes, são os movimentos gnósticos, são a antroposofia, né? Você vai encontrar, por exemplo, aí a sociedade teosófica também, ou seja, você vai ter a própria maçonaria, né, a grande casa maçônica dentro dos seus níveis, né? Então existem momentos lá dentro onde você tem o conhecimento esotérico também permeando, né, a filosofia esotérica. Sempre existiu essa filosofia esotérica esboçada naquilo que é conhecido como ocultismo, né? Talvez você já ouviram falar do ocultismo, né? O ocultismo, na verdade, é aquilo que é oculto, aquilo que não é voltado para qualquer pessoa, né? A ciência oculta. E por muito tempo a ciência oculta ela foi manifestada através de ditas ciências ocultas, como a astrologia, como a Cabalá, como a alquimia, né? Como o hermetismo, né? Como a gnosis, né? Então vários, como a quiromancia, a necromancia, né, como o tarô, né, por exemplo, como a chamada magia cerimonial. Então, a ciência oculta foi manifestada através desses movimentos que geralmente estavam dentro das escolas esotéricas. Mas Deus é tão bom que pensa assim, não, eu não posso apenas beneficiar aos intelectuais, não posso apenas beneficiar as pessoas que são cultas ou que têm um despertar mais profundo espiritual. Eu tenho que beneficiar as pessoas simples, as pessoas que não têm essa informação, as pessoas que precisam adquirir uma espiritualidade além da realidade física, ou seja, levar a uma compreensão sobre o mundo espiritual. E aí surgem os chamados movimentos exotéricos. E aí surge, por exemplo, o espiritismo, em 1857, em uma época onde imperava o quê? O materialismo. O materialismo estava imperando naquela época, né? Onde a visão positivista, né? Ou seja, uma visão que dizia que aquilo só era ciência se você conseguir provar através de método científico. Aquela visão que eliminava o espírito, tudo era matéria, né? Não existia nada além da matéria. Um momento onde existia o cientificismo. Os cientistas diziam que religião deveria ser desconsiderada, a filosofia deveria ser desconsiderada. E aí surgiu o espiritismo, né? Os espíritos superiores, sob a tutela do Espírito de Verdade, que era Jesus, vem à Terra e traz a doutrina espírita como uma ciência, mas que tinha um âmbito filosófico voltado à ética cristã, à moral cristã. Uma doutrina que objetivava, através do seu tema, fora da caridade, não a salvação, trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma prática, levando o ensinamento de Jesus a consolar a criatura humana. E o Espiritismo, desde 1857, vem trabalhando nesse sentido, trabalhando de levar a criatura humana a uma consciência mais ampla a respeito das leis divinas. Consciência essa que deve ser adquirida através da vivência, no dia a dia, cada um viver gradativamente alinhado com a proposta do Mestre Jesus. E aí surge esse desafio para cada um de nós. Surge a necessidade de nós refletirmos diariamente. Como é que nós estamos fazendo isso? Será que realmente nós estamos buscando ser caridosos? Será que nós estamos realmente buscando ser fraternos com o próximo? Ou continuamos cristalizados, talvez como nós vivíamos em reencarnações passadas, como seres orgulhosos, seres intolerantes, seres maledicentes? O que é que nós evoluímos depois que entramos na doutrina espírita? E aí é uma reflexão pessoal de cada um. Eu estou com 31 anos de doutrina espírita. Com certeza hoje eu vejo que eu já melhorei muito com relação a 20 ou a 10 anos atrás, né? Eu melhorei muito, só que eu vejo ainda hoje que eu tenho ainda muito que melhorar. Muita coisa eu ainda tenho que melhorar, né? Dentro do meu caráter, dentro da minha condição moral. Eu, de maneira alguma, me coloco como nem um bom espírito. Eu ainda sou um espírito perfeito. Agora, como dizia Leon Denis, né? Leon Denis, ele tem umas frases muito interessantes. Uma delas é falando sobre os palestrantes. Ele diz assim: o palestrante, quando sobe ao púlpito,
ele deve sempre lembrar o seguinte, que aquilo que ele fala não necessariamente significa aquilo que ele faz, mas aquilo que ele fala deve ser o alvo no qual ele deve buscar atingir. Ou seja, o palestrante é aquele que deve, daquilo que fala, deve correr atrás para praticar aquilo que ele fala, né? Então hoje eu tenho essa consciência. Tem coisas que brotam na minha mente porque, de certa forma, eu estou falando com vocês aqui um pouco mediunizado, né? Os espíritos estão falando por mim, que não é só para vocês, é para mim. Estão dizendo para você, fale para os outros, mas lembre que é para você também, né? Então, nesse momento, quando nós estudamos Espiritismo, nós devemos perceber que nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso ao mundo espiritual, que está nos dizendo aquilo que nós devemos procurar fazer, com o nosso esforço, com o reconhecimento das nossas más inclinações, porque uma das grandes chagas da humanidade é o orgulho. Acho que vocês sabem disso. E o indivíduo orgulhoso, ele não quer reconhecer suas falhas. Isso é tolice, meus irmãos. Isso é uma grande tolice. Nós temos sim que reconhecer as nossas falhas morais. Nós temos sim que buscar mudar isso. Porque não é só reconhecer, é reconhecer e tentar mudar. E quem muda? Somos nós mesmos. Ninguém vai mudar. Os espíritos não vão mudar pela gente. Se nós somos água, nós somos vinho, nós não vamos de maneira alguma se transformar em água de forma imediata. Mas é um processo de depuração constante. Isso advém do nosso esforço diário, né? Então, o Espiritismo, ele traz um sentido profundamente prático para a vida, no sentido dessa necessidade que nós devemos ter de nos transformarmos gradativamente, de uma forma consciente. Reconhecer as nossas deficiências morais, buscar reverter essas deficiências morais. Nós temos um grande detalhe que é muito positivo para nós, porque nós aqui trabalhamos em grupo e acabamos nos tornando irmãos uns dos outros. E às vezes, quando nós estamos atolados na sombra, nós não temos a capacidade de perceber que nós estamos atolados na sombra. E às vezes o irmão que está ao nosso lado, se realmente nos ama, vem nos acolher e vem com muito jeito e com muito carinho nos dar um toque daquilo que nós precisamos melhorar. Então o trabalho coletivo espírita é importantíssimo. Por isso que se diz, uma flecha sozinha se quebra fácil, mas várias flechas juntos é muito mais poderosa. Então o trabalho coletivo facilita que possamos nos trabalharmos também internamente, reconhecendo as nossas deficiências e buscando melhorar, como acontecia com o grande espírito que esteve na Terra e que transmitiu uma grande espiritualidade, que foi Francisco de Assis. Observem a fraternidade entre os franciscanos que seguiam Francisco de Assis. Como um cuidava do outro, como um olhava para o outro e acolhia o outro nas suas deficiências. Quando um procurava o mestre Francisco, e o mestre Francisco, com muita indulgência, com muito carinho, com muito amor, acolhia o sofrimento do outro e tentava ajudá-lo da melhor forma possível, não julgando, tendo a chamada escuta compassiva, ou seja, aquela escuta sem julgamento ou pré-julgamento, e buscando orientar o indivíduo ao autoencontro, ou seja, que o indivíduo pudesse mergulhar em si próprio, reconhecer as suas deficiências e buscar mudar com o apoio de Deus, porque Deus jamais abandona um filho que reconhece os seus defeitos. Então, na casa espírita, nós temos essa oportunidade. E ainda tem um detalhe, nós temos também o apoio dos espíritos superiores. Os espíritos superiores apoiam esse tipo de trabalho. Agora, na casa espírita, também nos deparamos, muitas vezes, com a deturpação da doutrina espírita, com a deturpação do conhecimento espírita. As pessoas, por vaidade, começam a criar sistemas pessoais. Eu vejo muito isso acontecer em algumas casas espíritas. As pessoas, elas não estudaram a obra de Kardec, a obra organizada por Kardec, não têm noção da grandiosidade da doutrina espírita e começa com aquilo que é denominado por achismo, criar os seus modelos de percepção pessoal e começam a propagar isso para as pessoas.
Porque o brasileiro, ele reencarnou no Brasil trazendo ainda alguns atavismos. E um desses atavismos que eu chamo de guruísmo. Né? De guruísmo. Ou seja, o brasileiro gosta de guru, né? Gosta daquele que vai ser a referência. Né? A gente precisa, às vezes, de uma referência. Né? Mas isso se torna, às vezes, um processo patológico. Quando você começa a adotar um guru no sentido falso. Né? Porque no Egito, na Índia, por exemplo, um guru ele tem o seguinte significado. O guru é um espelho do discípulo. O guru ele vai mostrar para o discípulo todas as suas imperfeições. Ele vai testar o discípulo, apontar para ele que ele tem certas imperfeições. E apontando para o discípulo as imperfeições do discípulo, o discípulo vai o quê? Procurar se melhorar, ou procurar se transformar. Mas a visão deturpada do guru é você seguir alguém e o alguém não olha para ti com amorosidade e procura te mostrar os teus defeitos para que você possa melhorar. O alguém, que é o guru, procura, que é o falso guru, geralmente quer o quê? Que você o exalte, que bata a palma para ele, né? Que o idolatre, né? Que siga ele de uma forma irracional, inclusive. Isso não está presente no Espiritismo. Mas às vezes pessoas que estão dentro do Espiritismo e que não conhecem o Espiritismo começam a propagar essas ideias. Kardec nos traz a ideia do senso crítico. Nós temos que ter o senso crítico, olhar para as pessoas com respeito, mas entender que as pessoas são seres humanos que têm falha. Kardec traz o senso crítico, inclusive para os espíritos, porque quando os espíritos se manifestavam, ele não aceitava tudo que vinha do mundo espiritual. Tanto é que ele cria, né? Kardec ele é tão genial que ele cria o chamado método, né? O método de análise espírita, que você vai encontrar, por exemplo, esboçado inclusive no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, onde ele fala lá que nenhum médium está sujeito, não está sujeito a falha, e nem o espírito não está sujeito a falar algo que não seja verdade, e às vezes o espírito pode falar algo que não é verdade, algo relativo ao seu nível de compreensão espiritual. Então Kardec ele criticava de forma positiva as informações que vinham do mundo espiritual. Ele não acolhia tudo que vinha do mundo espiritual como verdade absoluta. E nós às vezes, né, não cultuamos alguém encarnado, mas começamos a cultuar os espíritos encarnados. Aceitamos todos os espíritos encarnados. E esquecendo das pendeiras. É bom para quem? É bom para mim ou é bom para a humanidade? É útil para quem? É útil para mim ou é útil para a humanidade? É verdadeiro para quem? É verdadeiro para mim? É verdadeiro para a humanidade? Os ensinamentos espíritas têm que ser útil para a humanidade, bom para a humanidade e verdadeiro para a humanidade. Ele não deve ser uma coisa pessoal para as pessoas. Tem que ser para a humanidade. E às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente colhe a informação e acha que aquela informação é útil para todo mundo, bom para todo mundo, verdadeiro para todo mundo. E às vezes é parcial. Então Kardec, quando traz, né, à tona aí a doutrina espírita, quando ele vai fazer esse trabalho gigantesco de análise das informações espíritas, ele peneira, ele confronta, ele verifica a coerência, verifica qual o propósito das coisas, e não recebe às vezes informações sem nenhum tipo de propósito. Qual o propósito disso? O propósito é juntar, agregar as pessoas, é unir, é motivar as pessoas ao bem, a amar, né, a ser amoroso, ser fraterno, ser caridoso. Ou é o propósito apenas de trazer modernismos sem fundamentação? Trazer ideias pessoais, né, que não são voltadas à humanidade, mas são voltadas a um momento, a uma parcialidade. Então o Espiritismo é uma doutrina muito bonita, né, pela sua coerência, pelo seu arrojo e pela sua aplicabilidade. Porque a doutrina espírita ela passa longe de ser apenas um processo de interação com o mundo espiritual. É muito mais que isso. A doutrina espírita busca levar a criatura humana a se desenvolver intelectualmente, mas também, acima de tudo, moralmente. Esse é o objetivo do Espiritismo. Contribuir para a evolução moral e intelectual da humanidade. Como está lá escrito lá no livro dos Médiuns. Né? Esse é o objetivo do Espiritismo. Então nós estamos na doutrina espírita para motivar as pessoas a evoluírem não só intelectualmente, mas especificamente moralmente.
contribuir para que as pessoas se tornem pessoas mais humanas e menos desumanas. Como acontece, alguns filósofos dizem que com o passar do tempo o ser humano foi ficando mais desumano, né? Principalmente nessa fase que nós vivemos agora, chamada neomodernidade. Não é nem a modernidade, é o neomodernismo, né? Onde os valores morais, a ética entrou em declínio, né? Onde a religião é combatida, né? Hoje existem ideologias que querem eliminar a religião. Não é uma coisa nova essa tentativa de eliminar, mas hoje existem ideologias que buscam criticar qualquer coisa. Criticam o ensinamento de Jesus, mas não fabricaram nada melhor. Esse é o grande detalhe. Criticam, mas não conseguem fabricar nada mais consistente. Nada que consiga reverter o sofrimento humano. Surgem ideologias que ampliam cada vez mais o sofrimento humano, porque tornam o ser humano competitivista, individualista, egoísta, mesquinho, maledicente, onde um quer estar na frente do outro. E a boa nova de Jesus faz o contrário. Acolhe, ensina a amar, ensina a humildade, ensina o indivíduo a reconhecer os seus erros, ensina o indivíduo a perdoar, ensina o indivíduo a ser indulgente. Faz com que o indivíduo, quando parta para o mundo espiritual, parta sadio e não parta doente, como nós vamos ver, por exemplo, no filme Nosso Lar. Vocês se lembram do Nosso Lar? Vocês se lembram aqueles seres que chegavam lá nas câmaras de retificação? Como é que eles chegavam? Eram materialistas, eram indivíduos que ficavam mergulhados nos vícios físicos, eram indivíduos como o próprio André Luiz, que ficavam mergulhados também nos vícios morais e indivíduos que praticaram o chamado suicídio indireto, né? Ou seja, não é porque você atirou na sua cabeça que isso significa que você que é o único tipo de suicídio. Mas quando você começa a matar seu corpo gradativamente, através dos excessos, você está produzindo o chamado suicídio indireto, através da bebida, através da comida, através do sexo, através de uma série de outras coisas, utilização descontrolada de medicação, por exemplo, porque isso também é deteriorização do corpo, coisa até simples, né? O indivíduo que bebe muita Coca-Cola, né? Coca-Cola realmente é algo danoso, né? É algo realmente que gera desequilíbrio dentro do corpo físico. Então isso aí também são coisas simples, mas que são coisas que geram um efeito no corpo físico, né? O pH do sangue fica alto, fica muito mais favorável ao processo de multiplicação desordenada, que é o câncer no corpo físico, e outras coisas mais, né? Outras coisas que a gente não tem noção que faz, e às vezes faz, que de certa forma isso gera aquilo que é muito próximo ao suicídio indireto, como aconteceu com o André Luiz, né? E ele sentiu isso, ele não sabia disso no mundo espiritual. Ou seja, é uma coisa muito séria, né? A vida é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Que a gente deve cuidar, né, do nosso corpo, que nós devemos ter cuidado, mas não é um narcisismo, né? Mas é ter cuidado com aquilo que Deus nos deu como grande instrumento de evolução, que é o corpo físico. E temos que ter cuidado, como traz todas essas doutrinas espiritualistas e também traz o próprio espiritismo, ter cuidado com as nossas emoções, ter cuidado com os nossos pensamentos. Jesus diz: orai e vigiai. Às vezes a gente só ora, né? A gente não vigia. Como é que a gente vigia? Mas diz amém. Hein? Mas diz amém. Ora e diz amém, né? Mas não vigia, né? Está incompleto, né? Vigiar é exatamente olhar para dentro de si. Observar como é que você está se sentindo emocionalmente. Você está em paz? Você está ansioso? Você está feliz? Você está com raiva? Como é que você passa o dia? É um parâmetro, né? Como é que são os seus pensamentos? Como é que, né, vigiar, como é que você está mentalmente? Você só pensa coisa boa ou pensa coisa ruim? Não, aqui eu tenho certeza que todo mundo só pensa coisa boa, né? Mas será que, como é que a gente está mentalmente? Como é que a gente acorda de manhã? A gente acorda com aquele pensamento compulsivo batendo na cabeça, aquele pensamento de raiva, aquele pensamento de fofoca, aquele pensamento de maledicência, ou a gente acorda com um pensamento de elevação, um pensamento de motivação: vou fazer meu dia melhor, vou amar cada vez mais as pessoas que estão perto de mim, vou amar. Como é que é isso? Então, esse vigiar é o que
eu denomino por inventário. Né? Nós temos que fazer diariamente um inventário de nós mesmos. Como está lá no Evangelho, Santo Agostinho, né, fazia esse inventário diário, né? Ia dormir, o que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de ruim? Bem, detectei o que eu fiz de ruim. Então amanhã não vou mais fazer certos pontos que eu fiz de negativo. Isso é inventário. O indivíduo que não faz isso, como a maioria de nós não fazemos, nós estamos um barco à deriva. Nós estamos suscetíveis a vários tipos de influência, principalmente as influências inferiores. Porque nós não temos noção de nós mesmos. Nós somos uma espécie de seres alienados, assim, alienados espirituais. Né? Então a doutrina espírita ele traz esse instrumento, né, de uma reflexão profunda, do vigiai, né, de você olhar para você, para que gradativamente você busque melhorar. Isso é gradativo. Esse processo de inventário tem que ser feito de uma forma gradativa, mas consciente. Mas é o nosso grande desafio. Nós não estamos na Terra para passar férias. Nós estamos na Terra para realmente trabalhar, nos trabalharmos, nos tornarmos melhor. E isso é um processo. Isso é gradativo. Eu tenho quanto tempo, Felipe, ainda? Terminou. 10 minutos. Vocês querem fazer pergunta? Eu libero agora para vocês fazerem pergunta. Né? Querem fazer alguma pergunta? Eu posso continuar. Então pode concluir aí. Pode concluir? Então, pronto. É que as obras de Allan Kardec, muitas vezes a gente pensa que é simples. Mas vendo a construção do homem que ele foi, das mensagens vindo dos espíritos que vieram, você pegar uma viagem nessas obras e conseguir trazer esse tipo de informação é muito difícil. Então eu queria saber qual um caminho que te capacita a entender Kardec, porque apesar de ser simples, não é simples. Kardec ele dá uma orientação, né, no livro dos Médiuns, capítulo Método. Né? Esse capítulo Método é um dos capítulos mais importantes da obra organizada por Kardec, que é o capítulo que ele fala do ensino espírita. Né? Onde ele diz que o ensino espírita você aprende através da reflexão e da conversação. Ou seja, você deve ler e deve dialogar com alguém para falar o que você entendeu. Né? E Kardec, nesse capítulo Método, ele fala que o primeiro livro que você deve estudar no Espiritismo se chama O que é Espiritismo. Você deve começar por esse livro, O que é Espiritismo. Você não deve começar o Espiritismo lendo Nosso Lar. Você não deve começar o Espiritismo lendo Violetas na Janela, né? Que eu brincava, eu chamava de pirulito na janela. Né? Você não deve começar o Espiritismo lendo as obras do Divaldo Franco. São ótimas as obras do Divaldo Franco, é ótima a obra do André Luiz, é ótima a obra de Emmanuel, mas não é a primeira obra que você tem que ler. Kardec deixou o legado orientativo de como você deve estudar o Espiritismo. Começando pelo que é Espiritismo, depois indo para o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos você brota as outras obras, né? Capítulo 1, Causas Primárias, vai brotar o livro A Gênese. Capítulo 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, ou parte 2, vai brotar o Livro dos Médios, que depois do Livro dos Espíritos você deve ler o Livro dos Médios. Depois você vai para o Evangelho, terceira parte, Leis Morais, surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta parte, Esperança e Consolação, da origem do céu e inferno. Então, começa o que é Espiritismo, depois vai para o Livro dos Espíritos, depois vai para o Livro dos Médios, depois vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vai para a Gênesis, depois vai para o céu e inferno, e depois você vai para as chamadas revistas espíritas. São 12 volumes. Né? E aí vai ler cada volume da revista espírita. Né? Sem pressa, com calma, devagarzinho. A gente vem várias vezes para isso. Né? Mas é possível, sim. É possível. Por exemplo, para você ler as 5 obras, você lê em um ano. Se você começar em janeiro, lendo 5 páginas por dia, todo dia, final de dezembro, você consegue ler as 5 obras. Por quê? Porque eu fiz isso há 5 vezes. Certo? Mas aí tem um outro desafio. Leu as 5, falta ainda 12, né? 12, dá 17 mais 5. São 23 livros que Kardec orienta ao estudante espírita a estudar. Onde é que ele orienta isso? Um livrozinho, o último livro que ele publica, chamado Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Primeiro capítulo dessa obra, Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, ele chama de Obras Fundamentais de Espiritismo. Eu sempre digo, você nunca vai encontrar na obra de Kardec, por exemplo, o termo obra básica, que em francês é ouvre de base em francês. Você vai botar lá
procurar isso em francês na obra de Kardec, você nunca vai encontrar ouvre de base. Por que isso é errado? Não, não é errado. Porque às vezes básico pode equivaler a fundamental. Né? Mas em francês não é ouvre de base, é ouvre fundamental. Né? Ou seja, obras fundamentais. E quando ele fala das obras fundamentais, ele não fala de 5. Ele fala de 23. Na verdade 22, mas 23 porque o Livro dos Espíritos tem 2 edições. De 502 questões e outras com 1018b, né? Ou 1019, que é perguntas e respostas. Né? Então, você deve começar por o que é Espiritismo e seguir uma sequência. Que você vai encontrar lá, por exemplo, no livro Método, no capítulo Método do Livro dos Médiuns. Mas hoje isso está nas nossas mãos, porque existe hoje uma plataforma chamada Kardecpedia ou Kardecpedia, que tem lá a sequência de como você deve estudar as obras de Kardec, inclusive dizendo, você fazendo um estudo relacional. Na hora que você estiver lá no livro estudando o que é Espiritismo, por exemplo, a primeira parte do livro o que é Espiritismo é o crítico. Aí você clica lá no capítulo crítico, embaixo tem os textos relacionados àquilo que você está lendo, que são os textos das outras 22 obras já relacionadas para você estudar, ou seja, você já faz um estudo relacional das obras de Kardec. Coisa que há 31 anos atrás, na minha época, não tinha. Hoje você tem tudo nas suas mãos. Você pode utilizar, se você souber ler em francês, você lê em português e compara com o francês original. Lá você tem as edições, por exemplo, todas as edições do Livro dos Espíritos, todas as edições do Céu e Inferno, para você ver as mudanças, porque tem mudança de uma edição para outra. Pequenas erratas, pequenas correções às vezes. Né? Então hoje nós temos tudo na mão, só não estudamos se não quisermos. Né? Mas aí, como a literatura espírita é muito grande, né? Tem muitos livros, aí a gente às vezes perde o foco. A gente não quer, digamos, ter um esforço de começar a estudar uma ciência pelas suas bases. Por exemplo, se você vai para qualquer conhecimento científico, física, por exemplo, na minha área, né? É impossível você entender mecânica quântica sem ter estudado mecânica clássica. Por mais que a mecânica quântica seja diferente da mecânica clássica. É impossível você entender mecânica quântica se você não tiver base matemática, conhecer aritmética, conhecer trigonometria, conhecer probabilidade, conhecer álgebra linear, álgebra não linear. Não dá. Então você tem que ter a base fundamental, né? A base fundamental para você ter condição de desenvolver o conhecimento. Mas aí às vezes a gente se empolga, a gente lê livros, romances, que são bons, não é ruim. Mas lê romance achando que aquele romance contém toda a doutrina espírita. E esquece, na verdade, que aquele romance traz a visão pessoal de um espírito que desencarnou e que talvez nunca teve contato com a doutrina espírita. Isso é um problema. Então eu, né, dentro da doutrina espírita, eu respeito todos os espíritos. Eu acho que os espíritos, todos eles trazem um saber importante. Mas para mim, meus irmãos, não existe espiritismo sem as obras de Allan Kardec. Você pode estar falando de qualquer coisa, mas você não está falando de espiritismo. Então, tem uma ordem, uma sequência, né? As obras fundamentais para as outras obras. Né? Você deve fazer esse diálogo. O espírito trouxe uma informação, perfeito, legal, vamos escutar o espírito, vamos ver o que ele diz. Mas será que esse espírito está falando de acordo, né? Está alinhado com aquela obra organizada por Kardec? Porque nós temos que lembrar que a obra organizada por Kardec não foi só organizado por Kardec. Tinha uma pleia de espíritos superiores coordenando aquela obra. Dentre esses espíritos superiores nós tínhamos nada mais, nada menos que o Mestre Jesus. Qual é o espírito desencarnado que é mais evoluído que Jesus? Que psicografa? Não tem. Pelo contrário, todos os espíritos superiores, os espíritos que trazem obras sérias, por exemplo, Emmanuel, dá o verdadeiro valor a Jesus. Espírito como Bezerra de Menezes, outros espíritos aí, todos eles sabem a importância das obras organizadas por Kardec. Então existe um ordenamento lógico dentro do estudo espírita. Só que nós às vezes fugimos desse ordenamento. Mas todo dia é dia para recomeçar, viu? Todo dia a gente tem a condição. Tem um amigo meu que tem 83 anos, na UGEP. Ele não sabia disso. Poxa, Sérgio, eu estou 45 anos dentro do espiritismo, não sabia disso. E agora? Eu estou perto de morrer. Meu irmão, você é espírita, você sabe que a morte não existe. Comece agora. E ele começou a ler o que é espiritismo agora. Então sempre dá tempo. Só basta a gente querer. Alguém tinha levantado a mão.
Ou foi o espírito, ou foi o perispírito que eu vi levantado? Provavelmente. É. Espero estar contribuindo, né? Espero estar trazendo alguma coisa boa para vocês aí, né? Porque eu queria fazer uma pergunta. Pois não? Eu li um livro simples de Hermann Hesse, Siddhartha, onde ele simplifica tudo, dizendo no livro que tudo que nós procuramos está dentro de nós. Sim. Quando a gente consegue olhar dentro de nós mesmos, nós conseguimos compreender tudo em volta. Aí a gente escuta nas nossas peregrinações, né? Várias ramificações das pessoas falando que o certo é isso, que o certo é aquilo. E quando eu li esse livro, eu passei a entender melhor a minha vida. Eu comecei a entender melhor o modo como eu deveria me portar com relação a outras pessoas. Aí eu queria uma opinião sua com relação a isso. Certo. Esse é o objetivo, a gente ter que, a gente olhar realmente para dentro de nós, a gente consegue compreender como a gente deve viver. Eu entendo que quando se diz que a sabedoria divina, né, ela se encontra cravada na nossa essência, eu acredito muito nisso, né? Eu realmente acredito muito nisso. Mas para que a gente chegue a essa essência divina, a gente tem que mergulhar inicialmente, como fala o Carl Gustav Jung, né, nós temos que mergulhar na nossa sombra. Então, o primeiro ponto que nós temos que nos defrontar é com as nossas imperfeições morais. Então, nós mergulhamos dentro de nós, olhamos as nossas imperfeições morais, reconhecemos essas imperfeições morais e começamos então a deixar elas de lado. E aí, gradativamente, nós vamos mergulhando profundamente e vamos encontrando a nossa real identidade, que é a sabedoria divina, que é a essência divina. Então, essa questão do autoconhecimento é exatamente esse mergulhar. É você encontrar a totalidade da vida, do significado da vida dentro de você mesmo. Mas para isso é necessário você transcender a barreira da sombra, a barreira que nos escraviza, que é a barreira do nosso ego, né? Existe um falso personagem dentro de nós que toma conta de nós. Esse falso personagem, ele foi criado pela sociedade, ele foi também modelado pela família, através dos seus padrões de crença, pelos seus padrões de comportamento. Esse padrão, esse ego, né, ele geralmente ele quer ter o controle, ele quer ser o dono da verdade, ele quer ser o justiceiro, ele quer ser uma série de coisas. Mas ele não percebe a pequenez dele. Ele não percebe que ele não pode ter controle de nada, ele não pode ter domínio de nada, nem dele mesmo ele tem. Então, quando o indivíduo ele começa a mergulhar na sua sombra, começa a olhar para o seu ego e começa a entender o papel do ego, porque o ego também tem um papel. Como diz o Dalai Lama, né? O senhor Dalai, né? O senhor Dalai Lama, ele diz que o ego é como se fosse, imagina uma pessoa caminhando e de repente ele se depara com uma poça d'água, né? E aí, para ele atravessar a poça d'água sem sujar o pé, o que ele faz? Ele veste uma bota. Mas aí ele usa a bota para atravessar. Quando chega na borda da lama, do local que tem lama, o que ele faz com a bota? Ele deixa a bota e sai andando com os pés. Então o ego é essa bota. É o dispositivo que nós temos para se deparar com as impurezas da vida. Só que esse dispositivo ele tem que ser deixado de lado, para que se a gente quer realmente evoluir. Então, quando a gente vai mergulhar para encontrar todas as respostas do universo dentro de nós temos que mergulhar e transcender esse ego. Então, eu entendo isso, né? Eu acredito que nenhuma religião ela tem total poder para te levar a um contato pleno com a tua essência. Todas as religiões vão até certo ponto. Tanto é que os grandes seres de religião, eles transcenderam a própria religião. Né? Você vai olhar o cristianismo, olha para Jesus. Jesus foi muito além do cristianismo. Você olha para Buda, vai ver o budismo. Ele foi muito além do budismo. Porque, na verdade, a religião tem um papel, te levar, mas quem vai chegar é você. Então, meu amigo, eu digo o seguinte, eu concordo, eu acho que a essência está dentro de nós, sem dúvida. Deus é imanente, está dentro de nós, Deus é transcendente.
Mas essa sabedoria, essa emanância de Deus, que é a resposta para tudo, só pode ser atingida quando nós mergulhamos e transcendemos uma camada obscura, que é egoísta, que é maledicente, que é orgulhosa, que é vaidosa, que ainda está dentro de nós. Aí sim, quando nós transcendemos essa camada, nós temos condição de captar a sabedoria divina, as leis divinas. É isso que eu entendo. Faça a nossa prece aí. Só uma questãozinha antes aí, tio. Os padres do deserto, eles chamavam esses tipos de personalidade que você falou, chamavam de 9 tipos de personalidade que são estudados num sistema chamado Enneagrama. O mais interessante é que a gente consegue estudar e mostrar que Jesus Cristo tinha os 9 tipos de personalidade. Eu já estudei Enneagrama, eu gosto muito. Eu fiz também. Muito interessante. Né? Eu falo dos perfis e dos caminhos para, inclusive, transcender as dificuldades de cada Estudos de perfil. 2.500 anos atrás. É, com certeza. Meus irmãos, então agradeço a vocês, né? Espero ter trazido alguma coisa importante para vocês. Porque o meu objetivo aqui é o quê? Falar alguma coisa que toque vocês. Né? Não adianta nada falar muita teoria e não chegar em canto nenhum. Né? Mas se tocou alguma coisa, reflita. O objetivo aqui é apenas trazer para vocês refletir. Né? Olharem para vocês e tentarem melhorar. Né? Esse é o papel da doutrina espírita. A doutrina espírita não vem impor. Não existe imposição na doutrina espírita. A doutrina espírita vem trazer reflexões para a transformação. Né? Cabe a cada um se transformar. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir a Ele, aos bons espíritos que se fazem presentes nessa casa, que tragam-nos energias positivas, energias benfazejas, que reponham as energias gastas do dia a dia, que nos tragam uma sensação de paz, uma sensação de felicidade, que dilua o sofrimento, a tristeza, que leve luz para os nossos lares, para nossas casas, luz essa que acolhe os espíritos sofredores que lá podem estar presentes, irmãos nossos que ainda se encontram na ignorância, presos à vida física, que esses espíritos possam ser levados aos campos de doutrinação, aos hospitais espirituais para serem acolhidos, para serem acalentados com amor, com fraternidade. E nos leva, Mestre Jesus, amigos espirituais, em paz para nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.